Uma boa noite a todos, aos nossos irmãos que se encontram nos seus lares. E está sendo transmitida a noite de hoje a nossa palestra do dia 30, aqui nesta quarta-feira, da Casa Espírita Jesus e Caridade, em Cocal do Sul. Que sejam todos acolhidos, né, pela espiritualidade amiga. E neste momento, nós vamos invocar a equipe bendita de Eurípides Barçanufo para se fazer presente junto a nós, para darmos início à noite de hoje dos trabalhos. Vamos fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair novamente em débito. E livra, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal, porque teu é o reino, o poder e a glória hoje para todos sempre. A palestra da noite de hoje vai ficar a cargo do nosso irmão, trabalhador da casa, né, Jesus e Caridade, aqui, Jorge Luiz Bombazarro, e vamos vibrar para que ele consiga transmitir para nós o que estudou, né? Que nós possamos acolhê-lo com muito amor e com muita energia. Fica à vontade, irmão. Boa noite a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, né, finalizando o ano. Mais um ano que se encerra, né, e a gente humildemente vem dividir um pouquinho do que a gente aprende aí durante as nossas jornadas de estudos e a experiência de vida da gente. A gente quer primeiro pedir para a espiritualidade amiga para auxiliar, né, que como a Zélia falou, que a mensagem ela seja útil para as pessoas, né, que ela possa alcançar as pessoas que necessitam, que ela tenha um efeito curativo, libertador e que seja um bálsamo, né, que ela chegue de toque o coração daquelas pessoas que realmente precisem dessa palavra. Eu queria comentar hoje, conversar com vocês um pouco a respeito do momento atual, né? A gente chega no final do ano aí e a gente sabe que tradicionalmente, né, é um momento de reflexão, né? A pessoa para, vamos dizer assim, avaliar o que fez durante o ano, os projetos, o que tinha planejado, o que alcançou. A gente sabe que esse ano foi um ano bem atípico, né? Bem fora do comum, do normal. A gente passou por muitas dificuldades, né? Tivemos alegrias, né? Deus, ele realmente ele não deixa a gente apenas só com tristeza, ele nos dá alegrias mesmo em momentos ruins. Né? A gente teve tristeza, teve vitórias, enfim, a vida, apesar da situação, ela segue o curso normal, vamos dizer assim, né? Apesar dessa questão da pandemia que foi tão impactante na vida da gente, né? E de todos. Então, muitas perdas, muitas dificuldades, mas mais um final de ano. Então, é um momento de renovação, né? Um momento que a gente para rever o que a gente fez, o que a gente quer, fazer um balanço da nossa vida, um balanço do que a gente conseguiu, do que a gente deixou de conseguir, das vitórias, das derrotas, enfim. A gente precisa finalizar esse ciclo, né? Isso, na verdade, é uma tradição, né? A gente tem um ciclo todo dia, cada minuto é um ciclo, cada minuto a gente tem novas oportunidades, mas, tradicionalmente, a gente faz isso, né, no final do ano. Então, como é a última palestra do ano, eu proponho também que a gente faça um pouco da reflexão desse ano, da nossa vida, né, como um todo. Então, a gente tem que, por essa situação, a gente costuma fazer novos propósitos, né, novos planos, definir metas, enfim, é uma coisa que a gente costuma fazer. Mas a gente precisa também tratar o que não deu certo, né, no ano, o que é que deu de errado na minha vida, o que é que aconteceu, o que eu planejei que não deu, por que que eu não consegui, quais foram as falhas que a gente teve, porque é importante a gente fazer isso de fato, né, como eu falei, não só no final do ano, mas diariamente, né, fazer uma reflexão, ter um momento de meditação, para avaliar as nossas atitudes e a nossa vida como um todo, né, então, não, essa reflexão não deve ser no sentido de buscar culpa, onde eu errei ou o que é que eu deixei de fazer, mas no sentido de buscar oportunidades de melhoria, né, a gente sempre tem que pensar que a gente tem que focar no que é positivo, né, no que é bom para a gente. Então, os nossos erros, eles são no sentido de indicar aonde que a gente talvez não prestou tanta atenção, ou a gente não deu ou não fez uma ação de uma forma correta.
Então, a gente tem que sempre avaliar nesse aspecto, né? O que a gente pode melhorar na nossa vida? O que é que vem constantemente me incomodando, me atrapalhando, que eu não consigo me desvencilhar? Então, esse momento, a gente tem que fazer isso. A gente tem que parar, tem que refletir e tem que buscar a responsabilidade, né, das coisas que acontecem na nossa vida e saber que essa responsabilidade, ela é nossa. Tudo que a gente faz, na verdade, e tudo que a gente obtém é de nossa responsabilidade. É óbvio que tem coisas que não estão ao nosso alcance de alterar, tem coisas que acontecem que a gente não tem como mudar, por exemplo, o desencarne de um ente querido, isso a gente não tem como alterar, são coisas que elas são superiores à nossa capacidade de ação, né? A gente tem que ter sabedoria para realmente entender e compreender aquilo que a gente pode alterar na nossa vida e aquilo que a gente não pode alterar, né? E aquilo que a gente pode alterar, a gente deve focar, que é o que está sobre nossa responsabilidade, né? Então, isso pode fazer a nossa vida se tornar melhor. E essa vida só vai melhorar a partir do momento que a gente conseguir compreender essas situações, né? A gente conseguir compreender a origem dos problemas e como a gente tem que tratar e lidar com eles, né? Tem um versículo da Bíblia que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que diz o seguinte: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, é muito lógico, é muito direto, e é uma coisa que a gente costuma repetir sempre nos estudos, nas pregações, né? Enfim, na situação que a gente vive no dia a dia, é muito conhecido esse versículo, né? E, de fato, o que a gente planta, a gente colhe. Às vezes a gente tem algumas atitudes, né, esperando colher coisas boas, mas elas vão no sentido contrário, né? Algumas atitudes que não são adequadas ou que causam mal a outras pessoas, e às vezes a gente espera com isso ainda ter algum resultado positivo. E, de fato, as coisas não são assim, né? As coisas, elas não acontecem dessa forma. A gente tem que sempre buscar raciocinar e pensar, ter um momento de reflexão, para que a gente possa avaliar as nossas atitudes e não deixá-las serem tomadas por sentimentos, às vezes, ruins, né? Ou situações que a gente carrega dentro da gente, que a gente vai dar uma olhadinha para frente, e podem ser extremamente influentes no nosso modo de agir, na forma como a gente age, como a gente toma as nossas atitudes. Então, é importante que a gente esteja atento, né? Que é aquela história de sempre, que a gente também sempre repete, que é orar e vigiar, né? Tem que estar sempre prestando atenção no que eu estou fazendo, porque em alguns momentos a gente age de maneira cega, né? A gente age de maneira, de certa forma, até inconsciente, movido às vezes por impulso, às vezes por um momento de raiva, por um momento de que a gente perde o controle dos nossos sentimentos, das nossas emoções, e acaba, às vezes, criando dores, não só para os outros, como para a gente também. Tá? Então, o que a gente precisa para tentar melhorar na nossa vida, né? Primeiro é reconhecer o interior, nosso interior, né? A gente tem que olhar para dentro da gente, né? A gente sempre procura, a gente tem a tendência, na verdade, a jogar a responsabilidade e a culpa dos problemas para coisas externas, né? Para outras pessoas, para algumas situações da vida, para incidentes, né? Para coisas que, teoricamente, a gente não teria poder de ação. Mas mesmo quando a gente se encontra com uma situação que está fora do nosso controle, a gente ainda tem a opção de escolher como reagir a essa situação, né? Como citei anteriormente, a perda de um ente querido, no caso do desencarne, é uma coisa que a gente não tem como controlar, que a gente não tem como interferir, né? Isso está além da nossa capacidade. Mas a forma como a gente reage, a compreensão da situação, a aceitação de algumas coisas da vida que a gente não pode controlar e nem alterar, ela também serve como uma forma de minimizar a dor e sofrimento que essas situações podem causar, né? Nem tudo está sob nosso domínio e controle, e nem deve, porque nós não temos capacidade ainda de, vamos dizer assim, lidar com muita coisa ao mesmo tempo, né? Com muitas situações, com muitos sentimentos. E é importante que a gente vá aprendendo aos poucos, porque isso vai dando capacidade para a gente lidar com as coisas de uma forma melhor, né? De uma maneira, às vezes, não tão emocional ou não tão racional, né? A gente precisa ter equilíbrio nas nossas reações, nas nossas emoções, e para entender situações melhor, né? Para poder extrair delas o melhor que ela tem a nos ensinar. Porque, citando novamente a Bíblia de uma forma um pouco mais popular, vamos dizer assim, Deus não dá a carga maior do que tu pode carregar, né? Se Ele te deu vamos dizer assim, uma missão, ou te deu uma prova, ou está passando por uma expiação, com certeza suporta.
né? Deus é justo para, vamos dizer assim, dar condições de que tu consiga passar por essa situação, né? Só que com certeza isso também depende do nosso esforço, depende da nossa capacidade e do nosso querer, né? Que é algo muito importante. E a gente tem que reconhecer que, às vezes, muitos dos problemas que a gente tem na nossa vida, eles são causados por nós mesmos, às vezes por sofrimentos que estão internalizados, né, no subconsciente das pessoas, e que às vezes são coisas que têm origem em fatos que são antigos, ou fatos que aconteceram na infância, alguns traumas, algumas situações, que elas estão ali no nosso subconsciente, a gente não consegue perceber elas, mas elas estão ali nos machucando, elas estão ali fazendo a gente tomar atitudes que às vezes a gente nem tem consciência de que elas estão sendo, vamos dizer assim, influenciadas por essas situações. Então é importante que a gente tente olhar para dentro da gente, para a gente tentar reconhecer essas situações, né? Muito se fala na psicologia de traumas de infância, na primeira infância, na adolescência, e isso já está mais que provado, né? Mais que comprovado cientificamente, clinicamente, por psicólogos, enfim, de que esses fatos, quando não tratados, eles continuam causando estragos, às vezes, enormes na vida das pessoas. E às vezes as pessoas não param para olhar para trás, para fazer uma análise interna delas mesmas, né? E isso vai se arrastando pela vida e vai causando sofrimento e as pessoas não conseguem se libertar, né? Elas não conseguem evoluir no sentido de se livrar de um sofrimento. Aquela velha história, às vezes a pessoa está ali carregando corrente, está arrastando peso, né? E não consegue ter um momento para refletir, para olhar para a vida, para avaliar as suas atitudes de uma maneira isenta do próprio sentimento, né? Que é preciso, às vezes, a gente sair de dentro do círculo da nossa vida, né? Dessa correria, dessa situação caótica que a gente vive todo dia, para poder fazer uma reflexão pura, limpa, né? Tem que dar um passo para trás, né? E tirar vamos dizer assim, o cisco do olho, né? Porque às vezes mesmo um cisco pequeno ali dentro do olho, ele pode atrapalhar muito a visão, né? Para a gente poder compreender os fatos, compreender as situações, compreender os nossos irmãos, as pessoas com quem a gente convive, né? Porque a gente tende a ser muito rápido, né? No sentido de julgar, de condenar as pessoas. Isso é muito fácil de ver, é uma coisa que a gente olha, principalmente na internet, nessa situação que a gente está vivendo, a gente está se comunicando muito pela internet, sai uma notícia, a pessoa faz um comentário, já vem 5, 6 ali julgando, dizendo que está errado, que não é assim, enfim, a gente está vivendo uma situação que ela é muito complexa, né, muito complicada, e a gente precisa realmente, assim, parar um pouco, desacelerar, respirar de verdade. Às vezes a gente está tenso, está nervoso, está ali cheio de tensão, dor de cabeça, dor no pescoço, dor no corpo, dor nas costas, e às vezes é só falta de parar um pouquinho e puxar a respiração fundo, olhar para a rua, ver o sol, ver as montanhas, desacelerar mesmo, porque a gente acaba assumindo às vezes tantas responsabilidades, né, são tantas coisas, a vida hoje nos exige tanto no sentido de fazer, de produzir, e às vezes a gente esquece do essencial, né, que a gente está aqui produzindo, está aqui fazendo, tem que dar conta de 50 responsabilidades ao mesmo tempo, e esquece de viver, né? Às vezes a gente está ali dando conta das 50 responsabilidades, mas não está vivendo. A gente não está respirando, a gente não está convivendo com as pessoas, porque a gente está junto, mas não está trocando experiência, não está trocando sentimentos. Às vezes até dentro de casa, com o esposo, com a esposa, com os filhos, com os parentes, né? A gente está convivendo, mas não está vivendo, não está trocando experiências, a gente não está trocando afeto, né? Não está tendo aquilo que deveria existir no meio familiar, que é a base, né, de tudo. Então é importante que a gente considere isso. E toda vez que a gente chega num momento que ele se torna crítico, né? Por exemplo, a gente tem um projeto, ou está passando por uma situação muito ruim, que não deu certo, que chegou no fundo do poço, como o pessoal costuma dizer, a gente precisa sempre começar com uma prece sincera, né? Pedindo ajuda. Porque às vezes a gente está ali aturdido, procurando uma saída por si só, né? Querendo achar uma solução, e esquece que a gente tem auxílio, né? O Deus está sempre ao nosso lado, né? Ele deixou aí a espiritualidade amiga para nos ajudar, para nos orientar, e a gente sempre tem que recorrer à prece. A prece é uma ferramenta e uma arma muito forte, né? Muito poderosa, e sempre pedir orientação, né? É uma maneira de dar o primeiro passo,
né? O entendimento é a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente se encontra numa situação ruim. Pedir uma orientação, pedir uma luz, pedir auxílio, porque de uma forma ou de outra vai aparecer, né? Talvez não, a gente não vai ter um sonho com um anjinho de asas brancas, né? Todo vestido de dourado ou de branco, iluminado, que vem das respostas para os nossos problemas. Mas com certeza vão aparecer pessoas, vão aparecer situações que vão nos ajudar a encontrar o caminho para a gente sair do poço, né? Para a gente sair dessa situação que a gente às vezes se coloca, né? Porque queira ou não queira, a gente escolhe os nossos caminhos, a gente é responsável, como falei anteriormente, e por isso a gente tem que prestar atenção, para a gente não insistir em ficar dentro desse poço, insistir em ficar na situação ruim, porque é uma atitude, é difícil às vezes reconhecer a situação? A maioria das vezes é muito difícil, a maioria das vezes a gente não acha que está doente, a maioria das vezes a gente não acha que está estressado, a maioria das vezes a gente acha que a gente não é grosseiro com as pessoas, que a gente não comete falhas, mas a maioria das vezes a gente está enganado, né? Justamente porque a gente tem a nossa percepção, ela é limitada, né? Ela é muito pequena em relação à complexidade até das nossas relações. Eu nunca esqueci de uma palestra que eu participei na casa em que um palestrante falou o seguinte, ele disse que tem 3 pontos principais de relação que formam um triângulo. Tem a tua relação com Deus, que seria uma ponta, a tua relação com as outras pessoas, que seria outra ponta, e a tua relação contigo mesmo, que seria a terceira ponta, formaria o triângulo. Então, se qualquer uma dessas 3 relações estiver prejudicada, tu não consegue ter paz. Se tu não tem uma boa relação com Deus, tu não tem uma espiritualidade desenvolvida, se tu não tem essa comunhão com o que é sagrado, com o que é espiritual, com o que não é material, tu se compromete. Se tu não tem uma boa relação com as pessoas que estão à sua volta, também há comprometimento, né, na tua saúde emocional, na tua saúde psíquica. E se tu não tem uma boa relação contigo mesmo, aí tu não vai conseguir ter uma boa relação com as outras pessoas, e muito menos com Deus, né? Porque Deus habita dentro da gente. Então, se a gente não gosta da gente, se a gente não consegue reconhecer os erros da gente, não tem humildade, né? Que é muito falado essa questão da humildade, né? Na Bíblia, principalmente, e nos livros espíritas também, a humildade é fundamental, que é o primeiro passo para a gente reconhecer a necessidade de ajuda. Então, se tu não tem humildade, tu deixa o orgulho tomar conta e predominar. Então, tu jamais vai procurar ajuda, porque tu vai querer encontrar por ti mesmo. E, às vezes, fica difícil, né? Fica complicado, porque se a gente está num buraco, está numa situação ruim, a gente está confuso, qual o caminho a tomar? Qual a saída? Né? E aí, às vezes, uma pessoa que está do teu lado, ela pode apontar um caminho que vai te ajudar, e tu vai te ajudar a sair mais rápido da situação que tu está vivendo. Né? Então, como eu falei, vamos iniciar sempre pela prece, né? Qualquer situação ruim, a prece é o primeiro remédio, vamos dizer assim, né? Seria o primeiro socorro que a gente teria para a solução do problema, porque uma prece bem feita, com fé, sincera, verdadeira, com certeza vai chegar a Deus, ela vai ser ouvida e vai ser atendida. E a gente tem que ter consciência que é o seguinte, como eu falei anteriormente, se a gente está sofrendo, a gente vai fazer as outras pessoas sofrer. Não tem como uma pessoa que sofre, né, que está doente e às vezes não reconhece que está doente, ela não tem como ter uma relação saudável com os outros, né? Se a pessoa ela está doente, ela não tem uma relação saudável. É a mesma coisa que eu querer pegar água suja e jogar num copo de água limpa. Não vai ficar limpa, a água vai sujar, vai contaminar. Então a gente tem que tomar cuidado também quando a gente faz essa reflexão no sentido de entender, olha, como que eu posso estar prejudicando as pessoas que estão à minha volta com as minhas atitudes, com as minhas ações, com as minhas palavras, enfim, com tudo que eu faço. Como que eu posso estar prejudicando? Será que eu estou contaminando ou estou ajudando a depurar essas pessoas? Estou ajudando a limpar? É uma situação que a gente tem que ficar atento, né? Porque, às vezes, pequenas coisas para uma pessoa que já está doente pode ser um estopim, pode ser demais. Então, a gente tende a se tomar como nível e como medida para tudo, como a gente sendo o padrão, vamos dizer assim, né? Mas, na verdade, as nossas medidas, elas não são as mesmas, né, das outras pessoas. Então, uma coisa que para a gente desconsideraria, que não seria uma ofensa, para uma pessoa mais sensível ou que se ofende mais facilmente, pode ser o motivo para o rompimento de uma relação, para um sofrimento extremo, e a gente nunca sabe, né, como está o estado da pessoa com quem a gente está lidando. Às vezes nem dentro de casa, né, a gente chega no trabalho, de qualquer compromisso que a gente tem, e trata as pessoas como se nada fosse nada, e às vezes as pessoas estão doentes também,
quando a gente percebe, às vezes é tarde, ou a pessoa está num estado que é muito degradante para ela já, e a gente está contribuindo para que ela adoeça mais ainda. Então, é importante que a gente converse com as pessoas, que a gente olhe para as pessoas também, que a gente olhe para dentro da gente, para que a gente possa contribuir para que o mundo seja melhor, né? Às vezes, a gente sempre repete, né, sempre fala que um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite já pode ser algo que pode ajudar a melhorar o dia da pessoa. A gente espera, às vezes, uma cura milagrosa, algo que seja, como costuma se dizer para aí, milagroso, né, ou fora do comum, ou fora do normal, né, mas, às vezes, uma atitude simples, uma atitude de boa vontade já é o suficiente para ajudar uma pessoa, né. Então, a gente tem que sempre olhar para esse lado e buscar estar atento, né, com as nossas atitudes. A gente tem que pensar, né, o que que nos leva a errar, né? O que que a gente está impregnado dentro da gente, como eu falei, naquele exame que a gente tem que fazer internamente, o que que pode estar impregnado dentro da gente que leva a gente a cometer esses erros, leva a gente a não atingir os nossos objetivos, a, às vezes planejar tanto e chegar no meio do caminho e desanimar, não concluir aquilo que a gente começa e depois acabar se frustrando, né? A gente tem que olhar para dentro da gente e ver se a gente não está sendo atrapalhado por vícios, por desejos, às vezes por comparações, às vezes a gente está sendo perverso e não sabe, o egoísmo, né? A gente tem que parar para olhar isso aí, porque muitas das vezes, quando a gente está num caminho errado, a gente não reconhece esse caminho, como eu comentei anteriormente, né? É importante que a gente olhe para isso e entenda, né? O que que é um vício? A gente fala tanto de vício, o cara é viciado nisso, é viciado naquilo. O vício é a incapacidade de controlar os nossos desejos, né? Eu tenho vontade de fazer uma coisa, eu não consigo controlar essa vontade. Então, eu acabo me tornando escravo, eu tenho que repetir isso sempre, fazer isso sempre, é como se fosse como o pessoal costuma dizer popularmente, um buraco sem fundo, né? Quanto mais tu alimenta aquele vício, mais ele cresce e mais ele vai dominando e tomando conta, né? Então, ele acaba, quando é que um desejo se torna um vício, né? É quando ele começa a afetar na vida social da pessoa, quando ele causa prejuízo em nível psíquico, em nível social, em nível econômico, enfim, né? Quando qualquer atividade, seja ela qual for, começa a afetar na vida da pessoa negativamente, tem que acender uma luzinha, parar e pensar, porque aí a gente sabe que a gente tem um vício e que a gente está sendo dominado por ele, né? E como eu falei, seja da ordem que for, seja atividade que for, qualquer coisa, até alguma coisa que às vezes a gente acha que é bom, né? Um hobby que a gente tem, quando ele começa a tomar conta da tua vida, né? E suprimir até as tuas relações com as pessoas da tua família, tem que tomar cuidado, porque a gente acaba se deixando levar, às vezes pelo prazer que o vício proporciona, e acaba afetando negativamente a nossa vida, né? A gente costuma dizer que o desejo é algo ruim, né? O desejo, na verdade, é tudo aquilo que vai além das nossas necessidades reais. Mas o desejo, ele só é perigoso, na verdade, quando nós não somos capazes de controlar ele, na verdade, né? Quando a gente perde esse controle, ele se torna um vício, né? O desejo, ele pode ser uma forma da gente até ser um combustível, né? Para a gente atingir os nossos objetivos, né? Um objetivo não deixa de ser um desejo, mas é um desejo bom? É algo que vai trazer algo de bom para ti e para as outras pessoas, né? Eu sempre costumo dizer, né, pelo que a gente estuda e aprende, que assim, ó, tem que avaliar sempre teus desejos. Se ele for algo, um desejo que traz algo de bom só para ti, tem que prestar atenção que às vezes pode ser um pouco de egoísmo, né? Não necessariamente sempre vai ser egoísmo. Mas se ele é algo que traz algo de bom para ti e também pode beneficiar outras pessoas, melhor, né? Agora, se ele é algo que vai te beneficiar e trazer mal para as outras pessoas, aí a gente tem que tomar cuidado, porque começa a enveredar para um caminho que é ruim e com certeza isso vai trazer mais consequências negativas ainda, né? E quando a gente deseja algo, né, a gente tem que prestar atenção, né, no que a gente está desejando. Vou citar um exemplo, né? Se eu fosse um médico, eu desejasse ser o melhor médico do Brasil, por exemplo, tem que prestar atenção no que está atrás desse desejo, né? Por que eu quero ser o melhor médico, né? É simplesmente para me ostentar esse título e dizer, olha, eu sou o melhor médico, simplesmente por orgulho? Ou para ter mais dinheiro, para me poder cobrar mais caro as minhas consultas? Né? O que está por trás desse desejo de querer ser o melhor médico?
Ou será que eu quero ser o melhor médico porque eu quero dar a melhor contribuição dentro daquilo que eu faço para a sociedade? Ajudar a achar curas de doenças, atender melhor as pessoas, desenvolver novas técnicas de tratamento? Qual é o meu objetivo por trás desse desejo de ser o melhor médico? É importante que a gente olhe com esse olhar de análise os nossos desejos e pelas nossas motivações, para que a gente possa enxergar também, né, nesses desejos e motivações, às vezes, algumas raízes que não são boas e que, com certeza, podem trazer consequências ruins para a nossa vida. Então, quando a gente fala no começo, assim, no sentido de avaliar nossa vida, de estudar, de olhar para dentro e tentar fazer uma reflexão, é nesse aspecto que a gente comenta, né, de tentar olhar para dentro e tentar crescer como pessoa, né? Quando a gente fala em ser melhor, essas coisas vêm de novo a questão das comparações, né? Porque a gente sempre se compara com os outros, a gente sempre pensa que os outros têm a vida melhor, que o meu desejo é ter um carro melhor que o do vizinho, a minha meta para esse ano que vem é ter uma casa maior porque o vizinho tem a casa maior. Às vezes são coisas pequenas, né? E até mesquinhas, vamos dizer assim, porque a gente acaba se deixando levar para essas questões sociais, né? E não considera aquilo que é importante de fato. Então a gente cria classe para separar, né? A classe A, a classe B, o cara é rico, o cara é pobre, é isso, é aquilo, é baixo, é alto, é gordo, é magro. Esquece que isso é um mero detalhe, que a gente não deveria tomar isso como consideração, né? Hoje existem tantas campanhas em relação a essa questão de, vamos dizer assim, preconceito, né? Porque essas classes são um tipo de preconceito, né? Um tipo de segregação, seja ela do tipo que for. Então a gente começa a separar as pessoas e olha, tu é desse grupo, tu é daquele, tu é daquele outro. Na verdade, nós somos todos irmãos, né? Alguns em nível mais avançado de desenvolvimento intelectual, moral, outros menos, mas a gente tem que desenvolver aquela compreensão que eu também comentei no início, de entender que a gente está aqui para se ajudar, para cooperar e para crescer todos juntos. Infelizmente, a gente percebe hoje na nossa sociedade que existem pessoas que elas querem cada vez mais e mais. E para ter mais, elas acabam sendo perversas, no sentido de tirar de quem já tem pouco para ter mais. A gente sabe que isso existe, é uma realidade, mas no fundo, essas pessoas querem ser reconhecidas, né? Elas querem ser, vamos dizer assim, enxergadas como pessoas ícones ou como serem reconhecidas, terem algum tipo de fama, de status, enfim, né? E isso mostra, na verdade, uma carência também, né? Que a gente aprende quando a gente é pequeno, né? Que a gente tem que ter um escudo, que a gente tem que se defender, que a gente não pode demonstrar amor, porque isso é fraqueza, que isso é ingenuidade, e a gente acaba criando cascas, né? A gente acaba criando defesas que acabam nos afastando dos outros, né? Porque o cara lá não não é bom comigo, eu também não vou ser bom com ele, ou porque eu não vou mostrar que eu gosto da pessoa, porque ela vai querer abusar de mim. A gente acaba criando já preconceitos e situações que vão nos afastando, né, da sociedade. Ele é rico, é metido, né? Ou é metido a bom da boca, enfim. Essas situações elas vão nos afastando, vão criando empecilhos, é uma relação que poderia ser boa, passa a ser ruim, né? Porque a gente vai considerando, jogando essas questões sociais e a gente vai se distanciando e praticando justamente ao contrário daquilo que a gente deveria fazer, né? Então, quando a gente analisa toda essa situação de querer demonstrar poder, de querer demonstrar força, qualquer tipo de diferenciação para se destacar em relação às outras pessoas, a gente está mostrando uma carência, na verdade, né? Que quando eu vi um filme chamado A Cabana, a maioria das pessoas deve ter visto, teve uma frase que me chamou muito a atenção, eu sempre repito ela, né? As pessoas nasceram para amar e ser amadas, né? A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser aceito pela sociedade, a gente quer ser aceito pelos outros, e a gente quer ser aceito indistintamente. Só que a gente acaba criando essas distinções e criando essas situações que faz o contrário, né? Ao invés de a gente ser amado, a gente acaba sendo odiado, ou sendo repelido, ou reprimido, porque a gente quer se diferenciar, a gente quer ser diferente, a gente quer estar em evidência, né, em relação às outras pessoas. E aí a gente foge da humildade, e isso afeta negativamente a nossa vida. Então a gente acaba menosprezando.
A gente sempre, como eu comentei, acha que os outros são privilegiados, né, que a grama do vizinho é mais verde, mas a gente acaba esquecendo de olhar também tudo que Deus nos dá todo dia, né, todas as possibilidades que a gente tem pelas nossas decisões de crescer e de evoluir. Porque, o fulano lá nasceu rico, é privilegiado, mas a gente não sabe as dificuldades, a gente não sabe a vivência, né? Até eu puxei um texto aqui do Chico Xavier, que fala disso, né? Se presumes que Deus cria seres privilegiados para incensar-lhes a grandeza, pensa na justiça, antes da adoração. Para isso, basta lembrar das circunstâncias constrangedoras em que desencarnaram quase todos os grandes vultos da ciência, das religiões e das artes, que marcaram as ideias do mundo, nas linhas da emoção e da inteligência. Por exemplo, Leonardo da Vinci morreu semi-paralítico. Galileu Galilei foi escarnecido. Lutero, perseguido. Lavoisier foi guilhotinado. Lincoln, assassinado. Esses gênios de altura de Hugo e Pasteur, Edison e Einstein, partiram da Terra menos dolorosamente. É forçoso reconhecer que passaram entre os homens também sofrendo e lutando, junto à bigorna do trabalho constante. Cada consciência é filha das próprias obras, cada conquista é serviço de cada um. Deus não tem prerrogativas ou exceções. Toda glória tem preço. É a lei do mérito que ninguém escapa. Então, é a obra aí do Francisco Cândido Xavier, no livro Justiça Divina, pelo Espírito Manuel, no item Lei do Mérito. Então, a gente tem que parar aí de achar que os outros são privilegiados, né, que a gente não sabe o que cada um passa, e olhar para as nossas atitudes, e saber que nós somos responsáveis. Se nós realmente trabalharmos de forma correta, árdua, sincera e verdadeira, a gente vai obter os méritos, né, e vai obter a glória que ele cita ali. Então, é importante que a partir desse momento a gente tenha uma mudança de percepção, né, de como a gente vê o mundo, de como a gente vê as coisas e as pessoas, né, aproveitar esse momento que eu já citei no início, né, de reflexão, de que forma que a gente está vendo o mundo, né, qual é a lente que a gente está utilizando, que a gente está escolhendo para ver o mundo, né. Então, essas amarguras, essas situações que às vezes a gente vive na vida, a gente coloca na frente dos olhos e vê através dela, né. Então, tudo que a gente enxerga é algo de ruim, porque a gente está usando um filtro ruim para ver o mundo, para ver as coisas, né? Qual é a sintonia que a gente está escolhendo focar para enxergar as coisas, né? Numa palestra, o Haroldo Dutra Dias fala que na vida ela ocorre de dentro para fora e não de fora para dentro. Então, qual é o foco, a sintonia que a gente está dando na nossa vida para a gente perceber o mundo, para a gente viver o mundo e para a gente tomar as nossas atitudes? Ela é aquela sintonia ruim que a gente vê nos jornais, que as coisas não estão indo como deveriam, que existe corrupção, que existe maldade. Existe, a gente sabe que a gente está no mundo de provas e expiações, e que é parte da nossa jornada passar por isso. Mas como a gente está escolhendo viver isso? Nós vamos agir da mesma forma, nós vamos nos revoltar com essa situação, ou nós vamos fazer a nossa parte para tornar o mundo melhor? Né? Os nossos objetivos, eles estão pautados no quê, como eu falei anteriormente? Nos nossos benefícios exclusivos, né, que seria um egoísmo, ou no benefício da humanidade como um todo? O que eu estou fazendo para melhorar o meu mundo, o mundo de quem está à minha volta? Né? Então, a gente tem que pensar nisso. Tem uma frase que diz assim, ó, o olho vê aquilo que o coração deseja. Quando o desejo é belo, o mundo fica cheio de luz. Mas quando o desejo é ruim, o mundo se entristece. Né? Rubem Alves. Então, ela é a pura expressão do que eu falei, e de que realmente a gente tem que escolher melhor as lentes, né, que a gente vê o mundo. A gente precisa soltar as correntes que a gente carrega, né, os pesos que são conscientes e inconscientes, né? Às vezes a gente carrega a raiva de alguém e acha que vai ser feliz carregando raiva, tendo o coração amargurado, né? E às vezes é inconsciente, né? Como eu comentei anteriormente, né, de uma situação lá da nossa vida que a gente não conseguiu se desvencilhar, que a gente não conseguiu entender ou ainda não perdoou completamente, a gente sofre. A gente carrega traumas, a gente carrega esses erros, e esses erros acabam fazendo que a gente erre novamente, tanto com a gente mesmo, né, quanto com as pessoas que estão à nossa volta. É importante que a gente olhe isso. Então, soltar essas correntes significa perdoar, né? E perdoar significa esquecer. A gente sabe que esquecimento é uma dádiva. Óbvio que a gente tem que esquecer as coisas ruins, né? O que é bom deve ser nutrido. O que é ruim deve ser esquecido. E é importante que a gente considere isso de uma forma
preponderante, porque imagina você que passou por uma situação ruim, né? Um acidente, algo trágico na vida. Você ficar todo dia lembrando disso, não vou ser feliz jamais. Eu tenho que aceitar as situações que eu não posso mudar, como eu já comentei também, e esquecer, deixar isso para trás, deixar os sofrimentos, as situações ruins, os desgostos, as desilusões, as decepções, os próprios erros que a gente comete, né? Não ficar se culpando pelo erro, porque com certeza, independente do erro, a gente sempre faz o melhor que a gente pode, né? Então, errei, era o que eu podia fazer naquele momento. Eu vou tentar crescer para que eu faça melhor para frente. E com isso poder iniciar o nosso processo de regeneração, né? Que Jesus falou para a gente assim: só nasce um homem novo quando permitirmos que o homem velho morra a cada dia, né? E se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo. Mas se morre, então produz muitos frutos, né? João 12:24. Qual seria o maior fruto que uma pessoa pode produzir? E aí eu respondo com uma outra passagem da Bíblia. Pois toda a lei se resume num só mandamento, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E como eu comentei antes, a gente nasceu para amar e ser amado. É necessário a gente reconhecer o amor de Deus e retribuir esse amor com amor ao próximo. Quem falou isso também foi o Haroldo Dutra Dias. O ápice da regeneração é viver o amor, né? Você nutre do que você dá e não mais do que você recebe. Amar as pessoas e tudo que nos foi dado e tudo que fazemos. Isso é muito importante, né? Porque às vezes a gente quer amar as coisas, mas a gente não gosta do nosso trabalho, a gente não gosta da nossa casa, a gente não gosta do nosso carro, a gente não gosta de nada que a gente tem. Mas foi aquilo que a gente conseguiu. A gente tem que amar, tem que reconhecer isso, os nossos méritos, os nossos esforços. E a partir de maiores esforços, né, de maior desenvolvimento, a gente vai obtendo coisas melhores, vai chegando em situações melhores. Então, eu quero finalizar hoje a nossa palestra lendo um dos capítulos que, na minha opinião, os mais sublimes e que encerra tudo isso que eu acabei de dizer, né? Qual é o fruto que a gente deve oferecer da nossa vida? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transpôsse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno. O amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho, em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três. Mas o maior destes é o amor. Que Deus abençoe a todos, né? Que Deus possa nos abençoar nesse ano que inicia, que tenhamos muito amor, muita paz, muita saúde, né? Principalmente saúde, e que a espiritualidade de Deus possa nos trazer as soluções dos nossos problemas, nos ajudar, nos iluminar. Então, que Deus abençoe a todos, uma boa noite, meu agradecimento e os votos de um feliz ano novo para todos. Obrigado. Gratidão, Jorge, tá, pela exposição, pelas palavras. E, né, como você falou, vamos olhar, na verdade, refletir, olhar os nossos corações, fazer uma reflexão nesse final de ano, que tenhamos mais gratidão, né,
precisamos agradecer muito que estamos aqui, pelas dificuldades que nós passamos, temos que ser gratos. E vamos começar esse novo ciclo de 2021 mais leve, né? Pedindo a nossa proteção para a espiritualidade amiga, sempre aos nossos anjos de guarda e sempre pensando, né? Fazer aos outros o que gostariam que os outros fizessem a nós. Então, que fica essa mensagem desse nosso irmão, completando com isso, que eu acho que nós temos que sempre, sim, analisar, fazer esse exame de consciência ao deitar todos os dias, mas principalmente no encerrar do ano e agradecer o que fizemos de errado, tentar melhorar, sim. Como nós estamos aqui para aprender, estamos aqui num mundo de provas e expiações, estamos evoluindo a cada dia, com certeza, com mais amor no coração, a cada situação que passamos. E neste momento, vamos nos sintonizar, silenciando os nossos corações, pedindo ao amparo da espiritualidade amiga desta casa, para ir até a salinha ao lado, com todos os nomes dos nossos irmãos que aí se encontram, encarnados e desencarnados. Vamos emanar muita luz para esses irmãos, pedindo também a magnetização das águas para aqueles que a colocaram. Pedimos a proteção para os nossos irmãos que se encontram nos asilos, nos orfanatos, nos emaranhados dos vícios, que eles sintam esse nosso amor em forma de gratidão. Vamos emanar muita luz aos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, acamados em seus lares. E vamos pedir para todas as famílias que continuem em prece. Vamos vibrar, vamos nos reunir neste final de ano em oração, pedindo para que Deus nos proteja com o término dessa pandemia, para que cada irmão que está sofrendo, juntamente com seus familiares, possa acalentar o seu coração e que nada para Deus é impossível. E que nós possamos agradecer imensamente este ano que está se encerrando e com certeza vamos vibrar para o próximo ano estar aqui presente fisicamente na casa Jesus e Caridade, acolhendo todos os nossos irmãos por aqui passar. Gratidão, Pai. E vamos fazer a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, em forma de agradecimento. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair novamente em débito. E livra, Senhor, de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos e um feliz ano novo. Que sejamos mais leves e menos cobrança menos nossa. Vamos cobrar menos de nós e sim distribuir mais amor e caridade. Que assim seja.